Em meio ao caos de uma cidade grande, uma mãe exausta decide fingir que não tem fome para alimentar a filha. Mas um gesto silencioso de um desconhecido muda tudo sem pedir nada em troca. O que começa com um prato de comida se transforma em uma nova chance para 3 corações partidos se reconstruírem juntos. A luz da manhã entrava pelas cortinas de linho branco do apartamento em Copacabana, desenhando listras douradas sobre o piso de madeira clara. Mariana ajeitou o vestido de algodão sobre a barriga de 6 meses, sentindo o peso reconfortante da vida que crescia dentro dela. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, mas algo no silêncio da casa parecia diferente naquela terça-feira de março. Rodrigo já havia saído para o trabalho sem acordá-la, deixando apenas um bilhete curto sobre a bancada da cozinha, dizendo que tinha uma reunião importante e voltaria tarde. Ela segurou o bilhete entre os dedos, observando a caligrafia apressada do marido. Havia algo mecânico naquelas palavras, uma frieza que não combinava com o homem que costumava deixar mensagens carinhosas, desenhando corações ao redor do próprio nome. Mariana balançou a cabeça, tentando afastar a sensação incômoda que crescia em seu peito. Talvez fossem apenas os hormônios da gravidez, pensou, jogando o papel na lixeira e servindo-se de uma xícara de café com leite. O apartamento, que antes parecia acolhedor com seus móveis claros e plantas espalhadas pelos cantos, agora carregava um silêncio pesado. Mariana caminhou até a varanda e observou o movimento da praia ao longe. Casais caminhavam pela calçada de pedras portuguesas, vendedores ambulantes montavam suas barracas, e o mar se estendia infinito sob o céu azul do Rio de Janeiro. Tudo parecia normal lá fora, mas dentro dela algo estava mudando. Nos últimos 2 meses, Rodrigo havia se tornado uma versão distante de si mesmo. O homem que a cortejara com tanta intensidade 3 anos atrás, o arquiteto bem-sucedido que recitava poemas improvisados enquanto cozinhavam juntos, agora mal olhava em seus olhos durante o jantar. As conversas haviam se tornado superficiais, limitadas a assuntos práticos sobre a reforma do quarto do bebê ou contas a pagar. Quando ela tentava tocar em temas mais profundos, ele desviava o olhar e inventava alguma desculpa para sair da sala. Mariana lembrou-se de como tudo havia sido diferente no início. Conheceram-se em uma exposição de arte no Centro Cultural Banco do Brasil, ambos parados diante da mesma pintura abstrata, tentando decifrar seus significados. Rodrigo fez um comentário engraçado sobre as formas na tela. Ela riu e dali nasceu uma conexão instantânea. Nos meses seguintes, foram inseparáveis. Ele a levava para conhecer cafés escondidos em Santa Teresa, planejava piqueniques no Parque Lage e ficava acordado até tarde conversando sobre sonhos e medos. Quando ele pediu sua mão em casamento, em uma tarde chuvosa na varanda do apartamento que acabavam de comprar juntos, Mariana sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. A gravidez foi planejada, desejada por ambos. Mariana ainda se lembrava da expressão de Rodrigo quando ela mostrou o teste positivo. Seus olhos brilhando de emoção, abraçando-a com tanta força que ela precisou lembrá-lo de ser delicado. Nos primeiros meses, ele foi atencioso, acompanhava-a em todas as consultas médicas, lia livros sobre paternidade e já havia montado metade do berço sozinho. Mas algo mudou depois que ela entrou no 2º trimestre. Primeiro foram as reuniões que se estendiam cada vez mais. Rodrigo trabalhava em uma construtora grande, especializada em empreendimentos de alto padrão, e sempre teve uma rotina intensa. Mas agora, ele saía de casa antes das 7 da manhã e voltava depois das 10 da noite, sempre com a mesma justificativa cansada sobre prazos apertados e clientes exigentes. Quando ela sugeria que ele trabalhasse um pouco menos, pelo menos até o bebê nascer, ele ficava defensivo e mudava de assunto. Depois, vieram os telefonemas. Rodrigo sempre atendia o celular em outro cômodo, falando baixo, com um tom que ela não reconhecia. Quando ela perguntava quem era, ele respondia de forma vaga que era trabalho, sempre trabalho. O celular agora tinha senha, algo que nunca houve entre eles. Mariana tentou não pensar muito nisso,
mas a desconfiança começou a crescer como uma erva daninha em seu coração. Na semana anterior, algo específico havia chamado sua atenção. Era domingo à tarde e Rodrigo cochilava no sofá com o celular ao lado. Uma notificação iluminou a tela e Mariana, que passava com uma cesta de roupas limpas, não pôde evitar ver. Era uma mensagem curta, apenas uma letra seguida de um emoji de coração vermelho. Seu corpo inteiro gelou. Rodrigo acordou segundos depois, pegou o telefone rapidamente e saiu da sala sem explicações. Desde então, Mariana não conseguia parar de pensar naquela mensagem. Quem era a pessoa por trás daquela inicial? Por que enviaria um coração para o marido dela? Tentou conversar com Rodrigo naquela noite, mas ele garantiu que era apenas uma colega de trabalho que enviara uma mensagem comemorando o fechamento de um contrato. A explicação soou falsa, ensaiada, mas Mariana não tinha coragem de confrontá-lo diretamente. Não ainda. Agora, parada na varanda com a xícara de café esfriando entre as mãos, Mariana sentiu uma onda de náusea que não tinha nada a ver com a gravidez. Ela precisava de respostas. Não podia continuar vivendo naquele limbo de suspeitas e meias-verdades. O bebê merecia nascer em um lar construído sobre confiança, não sobre segredos. Decidiu que iria até a construtora onde Rodrigo trabalhava. Não para causar uma cena, mas para ver com os próprios olhos se ele realmente estava tão ocupado quanto afirmava. Talvez fosse paranoia, talvez fossem apenas os medos normais de uma mulher grávida enfrentando mudanças tão grandes. Mas ela precisava saber. Mariana tomou um banho rápido, vestiu uma calça de cintura alta e uma blusa larga que disfarçava um pouco a barriga e saiu do apartamento. O calor de março no Rio era sufocante e ela sentiu o suor começar a se formar em sua testa enquanto esperava o elevador. No táxi, observou a cidade passar pela janela, as ruas movimentadas de Copacabana dando lugar aos prédios corporativos de Botafogo. A construtora ficava em um edifício moderno de vidro espelhado, com um lobby imenso decorado com plantas tropicais e uma fonte de água no centro. Mariana entrou com o coração acelerado, aproximando-se da recepção. A atendente, uma jovem de cabelos presos em um coque impecável, sorriu educadamente e perguntou se podia ajudar. Antes que Mariana pudesse responder, ouviu a voz de Rodrigo vindo do corredor lateral. Instintivamente, ela se escondeu atrás de uma coluna de mármore, observando. Seu marido caminhava ao lado de uma mulher alta, de cabelos longos e lisos, vestindo um terno cinza perfeitamente cortado. Eles conversavam baixo, e havia uma intimidade na forma como ela tocava o braço dele, como ele se inclinava para ouvir o que ela dizia. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eles entraram juntos no elevador, sem perceberem sua presença. Mariana ficou parada ali, incapaz de se mover, incapaz de processar o que acabara de ver. Não era apenas a proximidade física, mas a linguagem corporal entre eles, a facilidade, a cumplicidade. Era a forma como Rodrigo costumava se comportar com ela no início do relacionamento. Com as pernas trêmulas, Mariana deixou o prédio e caminhou sem rumo pelas ruas de Botafogo. As lágrimas começaram a escorrer sem que ela pudesse controlar, embaçando sua visão. Pessoas passavam apressadas, alheias ao desmoronamento silencioso que acontecia dentro dela. Sentou-se em um banco de praça, abraçando a própria barriga, como se pudesse proteger o bebê da dor que sentia. As lembranças começaram a invadir sua mente como ondas implacáveis. Rodrigo preparando o café da manhã na cama para ela em um domingo chuvoso, espalhando pétalas de rosas pelo quarto. Os dois dançando, descalços na sala ao som de bossa nova, rindo de suas tentativas desajeitadas de seguir o ritmo. A noite em que ele ajoelhou diante dela com o anel, prometendo amor eterno, dizendo que ela era a mulher que ele sempre esperou encontrar. Como todas aquelas promessas podiam ter se transformado nisso, Mariana enxugou as lágrimas e tentou respirar fundo. Precisava ser forte, pelo bebê, por si mesma. Mas a dor era física, uma pressão no peito que tornava cada respiração difícil. Pegou o celular e ligou para a única pessoa em quem confiava plenamente, seu irmão Rafael. Rafael atendeu no
Terceiro toque. Sua voz preocupada ao perceber o tom dela. Ele morava em Ipanema, a poucos minutos dali, e insistiu que ela fosse até seu apartamento imediatamente. Mariana concordou, agradecida por ter alguém que a amparasse naquele momento. No apartamento de Rafael, ela finalmente conseguiu falar sobre tudo o que vinha sentindo. Sobre as suspeitas, sobre a cena que presenciara na construtora. Rafael, jornalista investigativo com um instinto aguçado para mentiras, ouviu atentamente, sua expressão ficando cada vez mais séria. Ele segurou a mão da irmã e prometeu que a ajudaria a descobrir a verdade, mas pediu que ela tivesse calma e cuidado, principalmente por causa do bebê. Quando Mariana voltou para casa no final da tarde, Rodrigo ainda não havia chegado. Ela preparou o jantar mecanicamente, sentindo-se como uma atriz representando o papel de esposa feliz em uma peça que já não fazia mais sentido. Quando ele finalmente chegou, eram quase 9 da noite. Entrou com a expressão cansada de sempre, jogou a pasta no sofá e foi direto para o banho sem sequer cumprimentá-la adequadamente. Durante o jantar, Mariana o observou em silêncio. Rodrigo comia distraidamente, verificando o celular a cada poucos minutos. Ela quis gritar, quis jogar o prato na parede, quis exigir respostas. Mas algo a fez permanecer calada, apenas observando o estranho que seu marido havia se tornado. Naquela noite, deitada ao lado dele na cama, Mariana ouviu a respiração regular de Rodrigo e soube que ele dormia. Ela, porém, permaneceu acordada até de madrugada, olhando para o teto, sentindo o bebê se mexer dentro dela e se perguntando como tudo havia chegado àquele ponto. Os dias seguintes se arrastaram em uma rotina mecânica e dolorosa. Mariana acordava sozinha, tomava café sozinha e passava as horas tentando manter a mente ocupada com preparativos para a chegada do bebê. Mas tudo parecia vazio agora, destituído do significado que deveria ter. Cada manta que dobrava, cada roupinha que organizava na cômoda do quarto infantil, tudo carregava o peso de uma pergunta não respondida. Seria esse bebê criado em uma família completa ou cresceria em meio a ruínas? Rafael visitava-a quase todos os dias, trazendo frutas frescas do mercado e companhia. Ele era 3 anos mais novo que Mariana, mas sempre demonstrou uma maturidade protetora em relação à irmã. Desde que os pais morreram em um acidente de carro 5 anos atrás, eles se tornaram ainda mais próximos, dependendo um do outro para suportar a dor da perda. Rafael nunca havia gostado completamente de Rodrigo, embora sempre respeitasse a escolha da irmã. Agora, vendo-a sofrer, ele mal conseguia disfarçar o desprezo que sentia pelo cunhado. Em uma tarde de quinta-feira, enquanto tomava um suco de maracujá na varanda do apartamento de Mariana, Rafael sugeriu que ela contratasse um investigador particular. A princípio, ela resistiu à ideia, sentindo que seria uma violação da privacidade do marido, uma admissão definitiva de que a confiança entre eles estava completamente destruída. Mas Rafael argumentou que ela precisava de fatos concretos, não apenas de suposições e ansiedade. Se Rodrigo era inocente, ótimo, poderiam trabalhar para reconstruir a confiança. Mas se havia mesmo algo acontecendo, ela precisaria saber a extensão da situação antes de tomar qualquer decisão importante. Mariana passou a noite pensando na sugestão do irmão. Deitada na cama, ao lado de Rodrigo, que dormia profundamente, ela se viu mergulhando em lembranças de tempos mais felizes, como se seu cérebro buscasse desesperadamente provas de que tudo aquilo era um engano, um mal-entendido que poderia ser desfeito. Lembrou-se do primeiro ano de casamento, quando ainda moravam em um apartamento menor em Laranjeiras. Rodrigo chegava do trabalho e a encontrava na cozinha, tentando seguir alguma receita complicada que havia visto na internet. Ele abraçava-a por trás, beijava seu pescoço e dizia que não importava se a comida ficasse ruim, porque estar com ela já era o melhor jantar do mundo. Depois, comiam sentados no chão da sala, assistindo a filmes antigos e comentando sobre os atores, as trilhas sonoras, os figurinos. Havia também as viagens. Rodrigo adorava planejar escapadas de fim de semana para cidades históricas de Minas Gerais. Exploravam Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, andando de mãos dadas pelas ruas de pedra,
entrando em igrejas, barrocas e provando doces caseiros nas confeitarias locais. Em uma dessas viagens, sentados em um mirante de onde podiam ver toda a cidade iluminada ao entardecer, Rodrigo havia falado pela primeira vez sobre ter filhos. Disse que queria construir uma família com ela, criar crianças que crescessem com amor, segurança e liberdade para sonhar. Mariana chorou de felicidade naquele momento, sentindo que seus sonhos mais profundos estavam se alinhando perfeitamente com os dele. A decisão de engravidar veio naturalmente, como um próximo passo lógico e desejado por ambos. Quando finalmente aconteceu, depois de alguns meses de tentativas, a alegria foi imensa. Rodrigo contou para todo mundo, ligou para os sogros falecidos, saberia que teriam ficado orgulhosos, celebrou com amigos. Ele comprou livros sobre desenvolvimento infantil, começou a pesquisar escolas e passava horas conversando com a barriga dela, contando histórias inventadas sobre um reino mágico onde o bebê seria o príncipe ou a princesa. Mas quando a mudança começou, Mariana tentava identificar o momento exato em que Rodrigo começou a se afastar. Foi gradual, quase imperceptível no início. Primeiro ele parou de fazer aquelas pequenas surpresas, os bilhetes carinhosos deixados em lugares inesperados, as flores compradas sem motivo específico. Depois as conversas ficaram mais curtas, menos profundas. Ele começou a chegar tarde com mais frequência, sempre com justificativas relacionadas ao trabalho. E então veio o distanciamento físico. Os abraços se tornaram rápidos e mecânicos, os beijos eram apenas toques superficiais, e eles não faziam amor há quase 2 meses. Na manhã de sexta-feira, Mariana acordou com uma decisão tomada. Ligaria para o investigador particular que Rafael havia recomendado. Precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Não podia continuar vivendo naquela incerteza torturante. O investigador, um homem de meia idade chamado Paulo, atendeu sua ligação com profissionalismo discreto. Marcaram um encontro para o dia seguinte em um café em Botafogo, longe o suficiente de Copacabana para evitar conhecidos. Mariana sentiu um nó no estômago ao desligar o telefone. Estava oficialmente iniciando uma investigação sobre o próprio marido. Como haviam chegado ali? Naquela tarde, ela tinha uma consulta de rotina com a obstetra. Rodrigo havia prometido acompanhá-la dessa vez, já que faltara as últimas 3 consultas. Mas quando chegou a hora de sair, ele enviou uma mensagem dizendo que havia surgido um problema urgente no escritório e que ela deveria ir sozinha. Mariana leu a mensagem 3 vezes, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Chamou um táxi e foi sozinha, como vinha fazendo nas últimas semanas. A consulta foi tranquila. A médica, a doutora Helena, examinou-a cuidadosamente e disse que tanto ela quanto o bebê estavam saudáveis, mas percebeu algo no rosto de Mariana e perguntou se estava tudo bem. Mariana tentou sorrir e dizer que sim, mas as lágrimas começaram a cair antes que pudesse controlá-las. Doutora Helena, uma mulher gentil, de uns 50 anos, sentou-se ao lado dela e segurou sua mão, permitindo que ela desabafasse. Mariana contou sobre as suspeitas, sobre o distanciamento de Rodrigo, sobre o medo de estar criando um filho sozinha. A médica ouviu pacientemente e então disse algo que ficou marcado na mente de Mariana. Ela disse que, independentemente do que acontecesse com o casamento, Mariana estava criando uma vida e essa criança já era amada por ela. Disse que a força de uma mãe é maior do que qualquer adversidade e que ela seria capaz de superar o que quer que viesse pela frente. As palavras trouxeram um conforto inesperado, uma lembrança de que ela não estava completamente desamparada. Após a consulta, Mariana decidiu caminhar um pouco antes de voltar para casa. O consultório ficava em um prédio próximo ao shopping da Gávea, e ela aproveitou para entrar e distrair a mente olhando vitrines. Foi em uma loja de roupas infantis que teve um momento de clareza. Olhando para um macacão azul claro com desenhos de estrelas, imaginou seu filho usando aquela roupa, imaginou-se embalando-o, cantando canções de ninar, sendo mãe. E percebeu que, acontecesse o que acontecesse com Rodrigo, ela queria essa criança mais do que tudo no mundo. Esse bebê
Não era apenas fruto de um relacionamento que talvez estivesse desmoronando. Era uma pessoa única que merecia todo o amor que ela pudesse dar. Comprou o macacão e saiu do shopping com uma determinação renovada. Não permitiria que a traição de Rodrigo, se é que havia uma traição, destruísse sua capacidade de ser feliz ou de criar seu filho em um ambiente amoroso. Ela era mais forte do que imaginava. No caminho de volta para casa, decidiu passar pelo supermercado. Enquanto escolhia frutas e verduras, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendeu com hesitação. Do outro lado da linha, uma voz feminina, fria e controlada, disse seu nome como se fosse uma afirmação, não uma pergunta. Mariana confirmou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A mulher riu brevemente e disse que elas precisavam conversar pessoalmente. Antes que Mariana pudesse perguntar quem era ou do que se tratava, a ligação foi encerrada. O coração de Mariana disparou. Quem era aquela mulher? O que ela queria? A voz não lhe era familiar, mas havia algo perturbador na forma como falou. Uma certeza arrogante que soava como uma ameaça velada. Mariana olhou ao redor do supermercado, subitamente sentindo-se exposta e vulnerável. Pagou rapidamente as compras e saiu, chamando um táxi para levá-la diretamente para casa. Em casa, trancou a porta e sentou-se no sofá tentando processar o que acabara de acontecer. Ligou para Rafael e contou sobre a ligação misteriosa. Ele ficou imediatamente alarmado e disse que iria até lá. Enquanto esperava o irmão, Mariana não conseguia parar de pensar. Seria aquela mulher a mesma que vira com Rodrigo na construtora? Como ela conseguiu seu número? O que queria dizer com aquela conversa? Rafael chegou em menos de meia hora, visivelmente preocupado. Eles conversaram longamente sobre a situação, e ele insistiu que Mariana não deveria encontrar aquela pessoa sozinha, que poderia ser perigoso. Mas Mariana sentia que precisava saber quem era e o que queria. Talvez essa fosse a confirmação que buscava, por mais dolorosa que pudesse ser. Naquela noite, Rodrigo chegou em casa depois da meia-noite. Mariana ainda estava acordada, sentada na sala no escuro, apenas a luz da cidade entrando pelas janelas. Ele pareceu surpreso ao vê-la ali e perguntou se estava tudo bem. Ela olhou para ele, realmente olhou, tentando encontrar vestígios do homem por quem se apaixonara. Mas tudo que via era um estranho cansado, vestindo a pele do marido que conhecera. Perguntou diretamente se havia outra mulher. A pergunta saiu de sua boca antes que pudesse reconsiderar. Rodrigo. Ficou paralisado por um momento, seus olhos se arregalando. Então negou veementemente, dizendo que ela estava sendo paranoica, que eram apenas os hormônios da gravidez, criando problemas onde não existiam. Disse que estava trabalhando duro para garantir estabilidade financeira para a família, que ela deveria estar grata, ao invés de inventar fantasias. As palavras foram duras, defensivas, e confirmaram para Mariana que havia algo profundamente errado. Ela não discutiu, apenas levantou-se e foi para o quarto, fechando a porta atrás de si. Rodrigo ficou na sala, e ela pôde ouvi-lo caminhando de um lado para o outro por quase uma hora antes de finalmente deitar-se no sofá. Deitada na cama, com a mão sobre a barriga, sentindo os movimentos suaves do bebê, Mariana tomou uma decisão. No dia seguinte, encontraria o investigador e faria o que fosse necessário para descobrir toda a verdade. O café onde Mariana encontrou Paulo, o investigador particular, era pequeno e discreto, escondido em uma rua lateral de Botafogo. O estabelecimento tinha apenas 6 mesas, todas vazias naquela manhã de sábado. Paulo era um homem de aparência comum, o tipo de pessoa que passaria despercebida em uma multidão, e Mariana imaginou que isso era provavelmente uma vantagem em sua profissão. Ele ouviu atentamente enquanto ela contava sobre as mudanças no comportamento de Rodrigo, sobre a mulher que vira na construtora, sobre a ligação misteriosa. Paulo tomava notas em um caderno pequeno, fazendo perguntas específicas sobre horários, locais e detalhes. Quando Mariana terminou, ele fechou o caderno e explicou como funcionaria a investigação. Seguiria Rodrigo discretamente por alguns dias, documentaria seus movimentos e contatos, e então
apresentaria um relatório completo com evidências fotográficas, se houvesse algo relevante a documentar. Mariana assinou os papéis necessários e pagou o adiantamento, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Parte dela ainda esperava que tudo fosse um mal-entendido, que Rodrigo fosse inocente e pudessem reconstruir a confiança perdida. Mas outra parte, mais pragmática e ferida, já se preparava para o pior. Nos dias seguintes, Mariana tentou manter uma aparência de normalidade. Rodrigo continuava sua rotina de sair cedo e voltar tarde, e eles mal conversavam além dos assuntos práticos do dia a dia. A tensão entre eles era palpável, preenchendo cada cômodo do apartamento como uma névoa invisível, mas sufocante. Na terça-feira seguinte, Paulo ligou pedindo um encontro urgente. Eles se encontraram no mesmo café, e desta vez o rosto do investigador estava sério. Ele abriu um envelope pardo e colocou uma série de fotografias sobre a mesa. Mariana sentiu o ar fugir de seus pulmões. As fotos mostravam Rodrigo com uma mulher, a mesma que ela vira na construtora. Em algumas imagens, eles almoçavam juntos em um restaurante elegante em Ipanema, sentados muito próximos, ela tocando a mão dele sobre a mesa. Em outras, saíam juntos do escritório em direção ao estacionamento. E havia uma, particularmente dolorosa, em que eles se beijavam dentro de um carro no subsolo de um prédio residencial. Paulo explicou que a mulher se chamava Gabriela. Novaes tinha 32 anos e era gerente de projetos na mesma construtora onde Rodrigo trabalhava. Ela morava sozinha em um apartamento luxuoso em Leblon, dirigia um carro importado e aparentemente vinha se relacionando com Rodrigo há pelo menos 4 meses, segundo informações que ele conseguiu levantar com contatos na empresa. Mariana segurou as fotografias com mãos trêmulas, sentindo náusea subir pela garganta. Ver a confirmação visual de suas suspeitas era como receber um golpe no estômago. Todas as negações de Rodrigo, todas as vezes que a fizera sentir-se paranoica, tudo era mentira. Ele estava efetivamente mantendo um caso com aquela mulher enquanto ela carregava o filho dele. Paulo continuou falando, explicando que havia descoberto mais informações preocupantes. Aparentemente, Gabriela tinha uma reputação complicada no escritório. Vários colegas comentavam sobre seu comportamento obsessivo em relações anteriores. Houve rumores de que ela havia perseguido um ex-namorado até ele precisar mudar de cidade, embora nada disso tivesse sido oficialmente comprovado ou denunciado. Paulo também descobriu que ela vinha de uma família problemática, tendo crescido em abrigos após ser abandonada pela mãe biológica, e havia sido adotada aos 12 anos por um casal rico que se divorciou 3 anos depois, cada um seguindo suas vidas sem muito contato com ela. Mariana absorveu essas informações com dificuldade. Então não era apenas uma traição comum. Havia camadas de complicações que ela nem imaginava. E aquela ligação misteriosa que recebera? Paulo confirmou suas suspeitas de que provavelmente era Gabriela, talvez querendo marcar território ou intimidá-la. Ao sair do café, Mariana caminhou sem rumo por algum tempo, as fotografias guardadas na bolsa, pesando como pedras. A cidade estava movimentada, cheia de pessoas indo e vindo com suas vidas normais, alheias ao drama pessoal que ela estava vivenciando. Como era possível que tudo parecesse tão normal lá, fora quando seu mundo estava desmoronando? Ligou para Rafael, que a encontrou em uma praça próxima. Ao ver as fotos, seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele quis confrontar Rodrigo imediatamente, mas Mariana pediu que esperasse. Precisava pensar com clareza sobre os próximos passos. Tinha um bebê para pensar, uma vida para reorganizar. Não podia simplesmente agir por impulso. Naquela noite, pela primeira vez, Mariana não preparou o jantar. Quando Rodrigo chegou e perguntou sobre a comida, ela simplesmente disse que não estava se sentindo bem e se trancou no quarto. Ouviu-o remexendo na cozinha, provavelmente pedindo delivery, e depois o som da televisão ligada na sala. Tudo tão rotineiro, tão normal, enquanto a verdade horrível pairava entre eles como um fantasma não reconhecido. Na manhã seguinte, Mariana tinha outra consulta médica, desta vez um ultrassom mais detalhado. Rodrigo, surpreendentemente, lembrou-se e ofereceu-se para acompanhá-la.
Ela aceitou, curiosa para ver como ele agiria, como conseguiria representar o papel de marido atencioso, sabendo o que ela agora sabia. O consultório estava cheio e eles esperaram em silêncio na sala de espera, cada um olhando para direções diferentes. Quando foram chamados, a técnica aplicou o gel frio na barriga de Mariana e começou o exame. A imagem do bebê apareceu na tela e a técnica apontou os detalhes: o coração batendo forte, os dedinhos perfeitamente formados, o rosto em perfil. Era uma menina, elas descobriram, e Mariana sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Olhou para Rodrigo e viu que ele também estava emocionado. Os olhos fixos na tela, uma expressão de admiração genuína no rosto. Por um breve momento, Mariana sentiu uma pontada do amor que costumava sentir por ele. Mas então lembrou-se das fotografias na sua bolsa e a realidade voltou com força total. Como ele podia estar ali, emocionado com a filha deles, enquanto mantinha uma vida paralela com outra mulher? Após o exame, enquanto caminhavam pelo corredor em direção ao elevador, Mariana subitamente se sentiu tonta. Apoiou-se na parede, respirando fundo. Rodrigo segurou seu braço, preocupado, perguntando se ela estava bem. Ela disse que só precisava de ar fresco e que iria ao banheiro rapidamente. Ele esperou do lado de fora, checando o celular. No banheiro, Mariana jogou água fria no rosto e olhou-se no espelho. Estava pálida, com olheiras profundas, e sua barriga de 6 meses era proeminente sob o vestido. Como seria sua vida dali em diante? Seria uma mãe solteira? Compartilharia a guarda da filha com Rodrigo? Ou tentaria salvar o casamento de alguma forma, engolindo a traição por causa da criança? Quando saiu do banheiro, Rodrigo não estava mais no corredor. Ela o procurou com os olhos e o viu mais à frente, conversando baixo ao telefone, de costas para ela. Estava dizendo algo sobre precisar de mais tempo, sobre a situação estar complicada. Quando percebeu a presença de Mariana, desligou rapidamente e voltou até ela, sorrindo de forma forçada. Eles desceram juntos pelo elevador até o estacionamento subterrâneo. Era um espaço amplo e pouco iluminado, com pilares de concreto pintados de branco e o cheiro característico de óleo de motor e mofo. Mariana caminhou em direção ao carro de Rodrigo, mas então ouviu passos atrás deles. Virou-se e viu uma mulher se aproximando rapidamente. Era Gabriela. Reconheceu imediatamente das fotografias, mas pessoalmente ela parecia ainda mais imponente. Alta, vestindo um terno bege impecável, cabelos perfeitamente lisos caindo sobre os ombros e uma expressão de raiva mal contida no rosto. Usava um perfume forte que chegou antes dela, uma fragrância marcante de rosas e algo mais escuro, quase enjoativo. Rodrigo ficou paralisado, sua expressão mudando do choque ao pânico em segundos. Mariana também parou, seu coração acelerando. O que aquela mulher estava fazendo ali? Como sabia onde eles estariam? Gabriela ignorou Rodrigo completamente e focou seus olhos em Mariana. Sua voz, quando falou, era fria e cortante como vidro quebrado. Disse que precisavam ter uma conversa de mulher para mulher, sem a presença dele. Rodrigo tentou intervir, dizendo que aquilo era um absurdo, que Gabriela precisava ir embora. Mas ela o silenciou com um olhar tão cheio de veneno que ele recuou. Mariana, tentando manter a calma apesar do medo crescente em seu peito, perguntou o que ela queria. Gabriela deu um passo à frente e começou a falar, sua voz subindo de volume a cada frase. Disse que Rodrigo era dela, que eles estavam juntos há meses, que o casamento era uma farsa, que Mariana era apenas um obstáculo que precisava ser removido. Disse que Rodrigo já havia prometido deixá-la, que eles tinham planos de ficar juntos, de construir uma vida real. Mariana olhou para Rodrigo, procurando negação, alguma defesa, mas ele apenas desviou o olhar, sua covardia evidente. A fúria subiu dentro dela como uma onda de calor. Como ele podia ficar ali parado, mudo enquanto aquela mulher a atacava verbalmente? Gabriela continuou, agora com lágrimas de raiva nos olhos, dizendo que Mariana tinha tudo: o marido, o bebê, a vida perfeita, sem merecer nada disso.
que ela era a pessoa certa para Rodrigo, que entendiam um ao outro de formas que Mariana nunca poderia compreender. A cada palavra, ficava mais claro que aquela mulher não estava apenas mantendo um caso, ela estava obcecada, vivendo em uma fantasia onde Rodrigo era completamente seu. Então, em um movimento rápido e inesperado, Gabriela ergueu a bolsa de couro pesada que carregava e a balançou em direção a Mariana. O golpe atingiu seu ombro com força, fazendo-a cambalear para trás. A dor foi instantânea e aguda. Mariana tentou proteger a barriga instintivamente, mas Gabriela avançou novamente, e desta vez, a bolsa raspou em seu abdômen antes que Rodrigo finalmente reagisse e se colocasse entre as duas mulheres. Mariana sentiu uma dor intensa irradiar de sua barriga, e um medo terrível tomou conta dela. O bebê, sua filha, caiu de joelhos no chão frio do estacionamento, as mãos protegendo o ventre, tentando sentir algum movimento. Gabriela pareceu perceber a gravidade do que acabara de fazer e recuou, seus olhos arregalados, antes de virar e correr em direção à saída. Mariana não conseguia parar de tremer. Ajoelhada no chão frio do estacionamento, sentia seu corpo inteiro em choque, a dor no ombro e no abdômen pulsando em ondas que a deixavam tonta. Rodrigo estava ao seu lado, tentando ajudá-la a se levantar, mas ela o afastou com um gesto brusco. Não queria ser tocada por ele, não agora, não depois de tudo. Com esforço, conseguiu se apoiar em um dos pilares de concreto e ficou de pé. Sua primeira preocupação era o bebê. Colocou as mãos sobre a barriga, tentando sentir algum movimento, algum sinal de que sua filha estava bem. Mas tudo que sentia era o próprio coração batendo descompassado e a dor persistente onde a bolsa de Gabriela a atingira. Rodrigo estava falando, sua voz soando distante e confusa. Dizia que precisavam ir ao hospital, que ele ligaria para uma ambulância, que tudo ficaria bem. Mariana o ignorou e pegou o próprio celular com mãos trêmulas, ligando para Rafael. Seu irmão atendeu no primeiro toque e, ao ouvir o desespero na voz dela, disse que estaria ali em 10 minutos. Aqueles 10 minutos pareceram uma eternidade. Mariana sentou-se no chão novamente, recostada no pilar, recusando qualquer ajuda de Rodrigo. Ele ficou de pé a alguns metros de distância, passando as mãos pelos cabelos repetidamente, claramente em pânico. Tentou se aproximar várias vezes, mas sempre que o fazia, Mariana o olhava com tal intensidade de dor e raiva que ele recuava. Rafael chegou com o carro em velocidade, freando bruscamente ao lado deles. Ao ver a irmã no chão, pálida e tremendo, ele saiu correndo e a ajudou a entrar no banco de trás, com uma gentileza que contrastava drasticamente com a fúria que demonstrou ao olhar para Rodrigo. Por um momento, pareceu que iria agredi-lo fisicamente, mas Mariana segurou seu braço e implorou que apenas a levasse ao hospital. No caminho, Rafael dirigia rapidamente, mas com cuidado, desviando do trânsito, enquanto mantinha uma das mãos estendidas para trás, segurando-a de Mariana. Ela contou tudo o que havia acontecido, cada detalhe da confrontação no estacionamento, e a expressão de Rafael ficava cada vez mais sombria. Ele jurou que Gabriela pagaria pelo que fez, que não deixaria aquilo passar impune. No hospital, Mariana foi imediatamente atendida na emergência. A equipe médica a examinou com cuidado, monitorando os batimentos cardíacos do bebê, fazendo ultrassom e verificando se havia alguma lesão mais grave. Rafael permaneceu ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, oferecendo palavras de conforto. Rodrigo tentou entrar na sala de exames, mas Rafael bloqueou sua entrada, dizendo em voz baixa, mas firme, que ele já havia feito dano suficiente. Após o que pareceram horas de exames e espera angustiante, finalmente veio o alívio. Doutora Helena, que por coincidência estava de plantão naquela noite, apareceu com um sorriso reconfortante. O bebê estava bem, disse ela. Os batimentos cardíacos eram fortes e regulares. Não havia sinais de descolamento, de placenta ou qualquer outra complicação grave. Mariana havia sofrido um trauma no ombro e teria hematomas, mas nada que pusesse em risco sua saúde ou a da criança.
recomendou repouso absoluto pelos próximos dias e pediu que ela retornasse imediatamente se sentisse qualquer dor abdominal, sangramento ou redução nos movimentos fetais. Mariana desabou em lágrimas de alívio. Sua filha estava segura, estava bem. Rafael abraçou-a com cuidado e mesmo a doutora Helena, que mantinha sempre uma postura profissional, pareceu visivelmente emocionada com o alívio da paciente. Apenas então Rodrigo foi autorizado a entrar no quarto onde Mariana descansava. Ele entrou, hesitante, como se pisasse em gelo fino, e ficou parado perto da porta. Tentou dizer algo, mas as palavras pareciam emperrar em sua garganta. Mariana o olhou e viu não o marido que amara, mas um estranho fraco e covarde que havia destruído sua família por puro egoísmo. Com voz firme, apesar da exaustão, Mariana disse que não queria vê-lo ali, que ele fizesse o favor de ir embora e deixá-la em paz. Rodrigo tentou argumentar, dizendo que precisavam conversar, que ele podia explicar tudo, mas Rafael se levantou e praticamente o empurrou para fora do quarto. A última coisa que Mariana ouviu foi Rodrigo dizendo que voltaria no dia seguinte, que precisavam resolver aquela situação. Naquela noite, Mariana dormiu no hospital por precaução e Rafael permaneceu ao seu lado, deitado em uma poltrona desconfortável ao lado da cama. Antes de adormecer, eles conversaram baixinho sobre o que aconteceria a seguir. Rafael disse que ela não precisava voltar para o apartamento que dividia com Rodrigo, que poderia ficar com ele pelo tempo que fosse necessário. Também sugeriu que registrassem um boletim de ocorrência contra Gabriela pela agressão. Mariana concordou. Não faria aquilo por vingança, mas para proteger a si mesma e a filha. Aquela mulher havia demonstrado ser instável e perigosa, e não havia garantias de que não tentaria algo novamente. Rafael prometeu que cuidaria de tudo, que entraria em contato com um advogado especializado e garantiria que os direitos de Mariana fossem protegidos. Na manhã seguinte, após receber alta médica, Mariana foi direto para o apartamento de Rafael em Ipanema, sem sequer passar pelo próprio lar para pegar roupas. Rafael foi sozinho buscar suas coisas, encontrando Rodrigo dormindo no sofá, cercado de garrafas de cerveja vazias. Houve uma discussão tensa onde Rodrigo tentou justificar suas ações, dizendo que tudo havia ficado fora de controle, que nunca imaginou que Gabriela fosse capaz de algo assim, que amava Mariana e a filha delas. Rafael respondeu que amor não era aquilo, que amor era respeito, lealdade e presença, coisas que Rodrigo havia abandonado meses atrás. Empacotou as roupas e pertences de Mariana e saiu sem olhar para trás. Nos dias seguintes, instalada no quarto de hóspedes do apartamento de Rafael, Mariana começou o lento processo de reconstrução. O advogado que Rafael contratou, o Dr. Henrique, era um homem experiente e compassivo que as guiou pelos passos necessários. Primeiro, registraram formalmente a agressão. Depois, iniciaram os procedimentos para separação conjugal e estabelecimento de pensão alimentícia para a criança que estava por vir. Foi durante uma dessas conversas com o Dr. Henrique que algo inesperado surgiu. O advogado, que tinha contatos extensos no mundo jurídico e corporativo do Rio de Janeiro, mencionou ter ouvido rumores preocupantes sobre a construtora onde Rodrigo e Gabriela trabalhavam. Havia suspeitas de irregularidades financeiras, contratos superfaturados e possível lavagem de dinheiro. Alguns investidores estavam começando a fazer perguntas e havia rumores de uma investigação interna. Mariana ficou surpresa. Ela sabia que a construtora era grande e lucrativa, mas sempre assumira que tudo fosse legítimo. Dr. Henrique sugeriu que isso poderia ser relevante para o caso dela, especialmente se Rodrigo estivesse envolvido em algo ilegal. Informações financeiras poderiam fortalecer sua posição na disputa por pensão e custódia. Foi então que Rafael teve uma ideia. Ele era jornalista investigativo e tinha habilidades e contatos que poderiam ser úteis. Sugeriu investigar mais profundamente a construtora, não apenas por curiosidade profissional, mas para proteger os interesses de Mariana. Se houvesse realmente algo errado acontecendo, era melhor que eles soubessem antes que a situação explodisse publicamente.
Mariana, inicialmente relutante em se envolver em algo que parecia ir além de seus problemas matrimoniais, acabou concordando. Se havia corrupção, se pessoas estavam sendo enganadas ou prejudicadas, isso era maior que sua dor pessoal. E se Rodrigo estava envolvido, ela precisava saber a extensão de suas mentiras. Rafael começou a investigação discretamente, conversando com fontes anônimas, revisando documentos públicos e fazendo conexões. O que descobriu nas primeiras semanas foi perturbador. A construtora havia recebido contratos governamentais significativos para obras de infraestrutura, mas os valores apresentados eram inflados e parte dos fundos parecia estar sendo desviada. Havia também evidências de subcontratação de empresas fantasmas que existiam apenas no papel, servindo como veículos para a lavagem de dinheiro. Enquanto isso, a vida seguia seu curso doloroso, mas necessário. Mariana passava os dias preparando-se para a maternidade, organizando as roupinhas do bebê, lendo livros sobre cuidados infantis e tentando manter a mente focada no futuro ao invés de no passado. Mas as noites eram difíceis, preenchidas por sonhos perturbadores, onde revivia os momentos felizes com Rodrigo, apenas para acordar e lembrar-se da realidade. Rodrigo tentou contato várias vezes, enviando mensagens longas pedindo desculpas, implorando por uma chance de conversar, de explicar sua versão dos fatos. Mariana não respondia. Não havia nada que ele pudesse dizer que mudasse o que havia feito. Nenhuma explicação que justificasse a traição e a covardia demonstrada no estacionamento quando Gabriela a atacou. Quanto a Gabriela, o processo contra ela estava em andamento. A polícia a localizou e ela foi intimada a prestar depoimento. Segundo informações que chegaram até Mariana, através de Dr. Henrique, Gabriela havia contratado um advogado caro e estava negando as acusações, alegando que Mariana havia provocado o confronto. Mas as câmeras de segurança do prédio onde ocorreu o incidente haviam capturado tudo e as evidências eram inequívocas. Um mês após o incidente, Rafael conseguiu algo significativo em sua investigação. Um dos investidores da construtora, um empresário chamado Marcelo Tavares, havia decidido romper o silêncio. Cansado de ver seus recursos sendo desviados e preocupado com as implicações legais, ele procurou Rafael oferecendo-se para compartilhar informações e documentos que provavam a corrupção. Entre esses documentos, havia e-mails trocados entre executivos da empresa, incluindo Rodrigo, discutindo formas de ocultar os desvios e manipular auditorias. Rafael mostrou os documentos para Mariana, e ela sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés mais uma vez. Rodrigo não era apenas um marido infiel, ele era também um participante ativo em esquemas de corrupção que prejudicavam a cidade e seus cidadãos. O homem que ela pensava conhecer nunca existiu realmente. A investigação de Rafael começou a ganhar forma e profundidade. Marcelo Tavares, o investidor que decidira cooperar, tornou-se peça fundamental na compreensão de toda a rede de corrupção que se estendia pela construtora. Em um encontro discreto em seu escritório particular em Botafogo, ele mostrou a Rafael e Mariana uma quantidade impressionante de documentos que havia reunido ao longo de meses de suspeitas crescentes. Marcelo era um homem de meia-idade, de aparência cansada, mas determinada. Explicou que começou a desconfiar. Quando os números apresentados nas reuniões de diretoria não faziam sentido. Obras que deveriam custar milhões estavam sendo orçadas em valores muito superiores, e os prazos de entrega eram constantemente estendidos, sem justificativas convincentes. Quando tentou questionar, foi silenciado com desculpas técnicas elaboradas e ameaças veladas sobre prejudicar a reputação da empresa. Entre os documentos que compartilhou, havia e-mails particularmente reveladores. Em um deles, Rodrigo discutia com outros executivos sobre como manipular relatórios de auditoria para ocultar transferências suspeitas. Em outro, havia menções a contas bancárias em paraísos fiscais e empresas de fachada usadas para lavar o dinheiro desviado dos contratos públicos. O mais chocante era um e-mail onde alguém escrevera algo sobre resolver um problema que poderia expor o esquema,
e a resposta de Rodrigo dizia que quando o problema desaparecesse, tudo voltaria ao normal. Mariana sentiu um frio na espinha ao ler aquilo. Que problema era aquele? Seria ela, a esposa grávida que poderia descobrir segredos através da proximidade com Rodrigo? A ideia de que talvez tivesse sido vista como um obstáculo a ser removido era aterrorizante. Rafael também percebeu a implicação e sugeriu que talvez o ataque de Gabriela não tivesse sido apenas fruto de ciúmes, mas parte de algo maior. Marcelo concordou que havia mais na história do que aparentava. Revelou que Gabriela não era apenas a gerente de projetos, ela era também a conexão entre a construtora e algumas das empresas fantasmas. Tinha acesso a contas e informações sensíveis e aparentemente estava profundamente envolvida no esquema. Sua relação com Rodrigo poderia ter sido, desde o início, uma forma de mantê-lo comprometido e silenciado sobre as irregularidades que descobrisse. Essa revelação mudou completamente a perspectiva de Mariana sobre a situação. Gabriela não era apenas a amante obcecada que ela imaginava. Era uma mulher envolvida em atividades ilegais, possivelmente perigosa de formas que iam além da agressão física que já havia cometido. Mariana sentiu medo, mas também uma determinação crescente de levar aquilo adiante, de garantir que a justiça fosse feita. Rafael decidiu escrever uma matéria investigativa sobre o caso. Como jornalista respeitado, seu trabalho teria peso e poderia pressionar as autoridades a agirem. Mas antes, precisava de mais evidências, de testemunhas dispostas a falar, de provas irrefutáveis. Começou a entrevistar ex-funcionários da construtora, pessoas que haviam sido demitidas ou que pediram demissão por não concordarem com as práticas da empresa. Uma dessas testemunhas foi particularmente importante. Seu nome era Cláudia, uma ex-contadora que trabalhou na empresa por 5 anos antes de ser dispensada abruptamente quando começou a fazer perguntas sobre discrepâncias nos livros. Ela guardara cópias de documentos que considerava suspeitos, esperando o momento certo para usá-los. Ao saber da investigação de Rafael através de um contato em comum, ofereceu-se para ajudar. Cláudia trouxe planilhas detalhadas mostrando como o dinheiro era movimentado, documentos de transferências para contas offshore e até gravações de conversas que fizera secretamente quando percebeu que estava sendo pressionada a falsificar relatórios. Em uma das gravações, era possível ouvir claramente a voz de Rodrigo instruindo-a a alterar números em um balanço trimestral. Enquanto a investigação avançava, a vida pessoal de Mariana seguia seu próprio curso turbulento. Sua barriga crescia e ela já estava no 8º mês de gravidez. Apesar de todo o estresse e trauma dos últimos meses, sua filha continuava se desenvolvendo saudavelmente. Mariana encontrava conforto nos movimentos do bebê, nos chutes suaves que sentia principalmente à noite, lembrando-a de que algo bom ainda resultaria de tudo aquilo. Uma tarde, recebeu uma visita inesperada. Era Dona Conceição, a mãe de Rodrigo. Mariana não a via desde antes do incidente no estacionamento, e a relação entre elas sempre fora cordial, mas distante. Dona Conceição era uma mulher tradicional, rigorosa em suas crenças e sempre defendera o filho em qualquer circunstância. Mas quando entrou no apartamento de Rafael, onde Mariana estava hospedada, sua expressão era diferente, carregando peso de culpa e arrependimento. Sentaram-se na sala, e após um silêncio inicial desconfortável, Dona Conceição começou a falar. Disse que Rodrigo havia finalmente lhe contado a verdade sobre tudo o que acontecera, sobre o caso com Gabriela, sobre o ataque que Mariana sofrera. Dona Conceição admitiu que sempre soubera que o filho tinha defeitos, que tendia a ser egoísta e imaturo, mas nunca imaginara que fosse capaz de tanta traição e covardia. Com voz embargada, pediu desculpas a Mariana. Disse que, como mãe, sempre tentara proteger o filho, mas que agora entendia que, ao fazer isso, havia permitido que ele se tornasse um homem sem responsabilidade por suas ações. Disse que a neta que estava por vir merecia um avô melhor do que Rodrigo estava sendo como pai, e que ela, como avó, faria o possível para compensar as falhas do próprio filho. Mariana ficou surpresa com a vulnerabilidade de Dona Conceição. Era raro ver aquela mulher,
tão forte demonstrar emoções tão abertamente. Aceitou o pedido de desculpas, não porque perdoasse Rodrigo através dela, mas porque reconheceu a coragem que foi necessária para que a sogra viesse até ali e admitisse os erros do filho, que sempre defendera cegamente. Dona Conceição então fez algo que Mariana não esperava. Tirou do pescoço um rosário antigo, de contas de madeira escura e desgastadas pelo tempo. Explicou que era uma herança de família, passada de geração em geração, e que sempre pertencia à matriarca mais velha. Mas ela queria que Mariana o tivesse agora, como símbolo de que ela e sua filha faziam parte daquela família, independentemente do que acontecesse com o casamento. Mariana segurou o rosário com cuidado, sentindo o peso das contas gastas em suas mãos. Não era particularmente religiosa, mas entendia o significado daquele gesto. Era uma ponte sendo construída, uma forma de dizer que a criança que estava por vir não seria privada de suas raízes familiares por causa dos erros do pai. Agradeceu, genuinamente comovida. Após a partida de Dona Conceição, Mariana refletiu sobre a complexidade das relações humanas. Era fácil pintar todos os relacionados a Rodrigo com o mesmo pincel de traição e decepção, mas Dona Conceição mostrara que as pessoas podiam crescer, admitir erros e buscar redenção. Talvez houvesse esperança de que, mesmo em meio a tanto sofrimento, algo positivo pudesse emergir. Enquanto isso, o cerco em torno da construtora e seus executivos corruptos começava a se fechar. Rafael, junto com Marcelo e Dr. Henrique, preparou um dossiê completo com todas as evidências reunidas. Marcelo usou sua influência para agendar uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da empresa, onde as provas seriam apresentadas formalmente. Também entraram em contato com o Ministério Público, que já vinha investigando a empresa separadamente após denúncias anônimas. A reunião do Conselho foi marcada para uma segunda-feira de manhã, e Rafael conseguiu permissão para estar presente como observador, oficialmente lá para cobrir o evento jornalisticamente. Mariana quis acompanhá-lo, apesar de estar no final da gravidez. Queria ver com os próprios olhos o confronto final. Queria estar presente quando a verdade finalmente viesse à tona. Na manhã da reunião, vestiram-se formalmente e pegaram um táxi até o prédio da construtora. A sala de reuniões era imponente, com uma mesa oval enorme de madeira escura, poltronas de couro e uma parede inteira de vidro com vista para a baía de Guanabara. Os membros do conselho foram chegando aos poucos, alguns já sabendo sobre as acusações que seriam apresentadas, outros completamente alheios ao que estava por vir. Rodrigo entrou por último, acompanhado de Gabriela. Ao ver Mariana ali, seu rosto empalideceu. Gabriela, por outro lado, manteve uma expressão arrogante, como se a presença da esposa grávida fosse um inconveniente menor que logo seria resolvido. Sentaram-se do lado oposto da mesa e a tensão na sala era palpável. Marcelo abriu a reunião agradecendo a presença de todos e explicando a gravidade da situação. Começou a apresentar os documentos, um por um, projetando e-mails na tela grande, mostrando planilhas com discrepâncias financeiras, explicando o esquema de desvios através de empresas fantasmas. A cada revelação, a atmosfera na sala ficava mais pesada. Quando os e-mails envolvendo Rodrigo foram mostrados, ele tentou se defender alegando que não entendia completamente o contexto, que apenas seguia ordens superiores. Mas Marcelo estava preparado, apresentando evidências de que Rodrigo não era apenas um participante passivo, mas alguém que ativamente propunha formas de ocultar as irregularidades e lucrava com elas através de bonificações não declaradas. Então veio a parte sobre Gabriela. Cláudia, a ex-contadora, foi convidada a entrar na sala e testemunhar. Com voz firme explicou como Gabriela a pressionara a falsificar documentos, como ameaçara sua carreira quando ela se recusou e como eventualmente conseguiu que ela fosse demitida para silenciá-la. Apresentou as gravações que fizera, e a voz de Gabriela ecoou pela sala fria e calculista, discutindo formas de manipular auditorias externas. O rosto de Gabriela finalmente perdeu sua arrogância, substituída por uma expressão de pânico crescente. Ela tentou argumentar, mas as provas eram incontestáveis.
a revelação mais impactante ainda estava por vir. Marcelo projetou na tela uma série de e-mails trocados nas semanas anteriores ao ataque que Mariana sofreu. Em um deles, havia uma conversa entre Gabriela e outro executivo, onde ela mencionava que a esposa grávida de Rodrigo estava se tornando um problema, que ela fazia muitas perguntas e poderia descobrir coisas que não deveria. A resposta do executivo sugeria que problemas precisavam ser gerenciados antes que causassem danos maiores. O sangue de Mariana gelou. Embora não houvesse uma confissão explícita de que planejaram o ataque, a implicação estava lá, nas entrelinhas. O confronto no estacionamento talvez não tivesse sido apenas um ato impulsivo de ciúmes, mas algo calculado para intimidá-la, ou pior. Rafael, sentado ao lado dela, segurou sua mão com força, sentindo-a tremer. Nesse momento, um dos conselheiros, um advogado experiente da própria empresa, interrompeu a apresentação. Informou que havia recebido uma notificação oficial minutos antes do início da reunião. O Ministério Público havia solicitado acesso às instalações da empresa e ordenado o congelamento de certas contas bancárias enquanto investigavam as denúncias de corrupção. 2 representantes da polícia estavam, naquele exato momento, esperando do lado de fora da sala de reuniões. A tensão explodiu. Rodrigo levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. Tentou argumentar que tudo aquilo era um mal-entendido, uma conspiração para destruir a empresa. Mas sua voz estava trêmula e pouco convincente. Gabriela permaneceu sentada, seu rosto agora completamente pálido, as mãos apertando a borda da mesa como se tentasse se ancorar à realidade. Os policiais entraram na sala, apresentaram-se formalmente e explicaram que tanto Rodrigo quanto Gabriela precisariam acompanhá-los para prestar depoimento formal. Não estavam sendo presos naquele momento, esclareceram, mas eram considerados pessoas de interesse na investigação e sua cooperação era obrigatória. Outros executivos presentes na reunião também foram informados de que seriam convocados para testemunhar nos próximos dias. Antes de sair, Gabriela finalmente olhou para Mariana. Não havia mais arrogância naquele olhar, apenas uma expressão complexa que misturava raiva, desespero e talvez um vislumbre de arrependimento. Pela primeira vez, Mariana viu-a não como uma vilã unidimensional, mas como uma pessoa que havia feito escolhas terríveis e agora enfrentava as consequências. Quando Rodrigo passou por ela, tentou dizer algo, mas Mariana virou o rosto. Não havia nada que ele pudesse falar naquele momento que fizesse diferença. O homem que ela amara estava morto há muito tempo, substituído por esse estranho que escolhera dinheiro, poder e prazeres egoístas sobre a família que construíra. Após a saída dos policiais com Rodrigo e Gabriela, a reunião continuou brevemente. Marcelo propôs a suspensão imediata de todos os projetos suspeitos e a contratação de uma auditoria externa independente para investigar as finanças da empresa completamente. Os conselheiros, em choque mas compreendendo a gravidade da situação, aprovaram unanimemente. A construtora enfrentaria dias difíceis pela frente, mas havia uma chance de salvação se agissem rapidamente e com transparência. Mariana e Rafael deixaram o prédio em silêncio. Do lado de fora, o sol brilhava intensamente sobre o Rio de Janeiro, indiferente ao drama humano que acabara de se desenrolar. Mariana sentiu uma mistura de exaustão e alívio. A verdade estava finalmente exposta. E embora isso não desfizesse a dor que sentira, havia algo libertador em saber que não estava louca, que suas suspeitas eram válidas e que a justiça começaria a ser feita. Nos dias seguintes, a história explodiu na mídia. Rafael publicou sua matéria investigativa, que foi reproduzida em jornais e sites de notícias por todo o país. O caso tornou-se um escândalo nacional, com debates sobre corrupção corporativa, desvio de recursos públicos e a necessidade de fiscalização mais rigorosa em obras de infraestrutura. A construtora viu suas ações despencarem na bolsa, vários contratos foram suspensos e o futuro da empresa ficou incerto. Mariana tentou manter-se afastada da tempestade mediática. Rafael fez o possível para proteger sua privacidade
referindo-se a ela nos artigos apenas como uma fonte anônima relacionada ao caso. Mas era impossível escapar completamente da atenção, especialmente quando detalhes sobre o ataque que sofrera começaram a circular. A investigação contra Gabriela pelo ataque físico ganhou novo ímpeto com as revelações sobre sua participação no esquema de corrupção. Seu advogado entrou em contato com o Dr. Henrique, propondo um acordo. Gabriela estava disposta a colaborar plenamente com as autoridades, revelando tudo o que sabia sobre as operações ilegais da construtora em troca de uma redução na pena que inevitavelmente enfrentaria. Dr. Henrique consultou Mariana sobre aceitar o acordo. Ela pensou longamente antes de responder. Parte dela queria que Gabriela pagasse o máximo possível pelo que fizera, não apenas a ela, mas a todas as vítimas do esquema corrupto. Mas outra parte entendia que a cooperação de Gabriela poderia ajudar a desmantelar toda a rede, potencialmente levando à responsabilização de pessoas mais poderosas envolvidas no esquema. Finalmente, Mariana concordou com o acordo, sob a condição de que Gabriela se mantivesse longe dela e de sua filha permanentemente. Dr. Henrique negociou os termos e Gabriela assinou comprometendo-se a testemunhar contra seus antigos cúmplices e aceitar uma ordem de restrição que a proibia de se aproximar de Mariana. Foi durante uma dessas negociações que algo surpreendente emergiu. Através de conversas com os advogados e psicólogos envolvidos no caso, revelou-se mais sobre o passado de Gabriela. Ela realmente havia crescido em abrigos, abandonada pela mãe viciada em drogas quando tinha apenas 5 anos. Foi adotada aos 12 por um casal rico, mas o relacionamento era frio e transacional. Os pais adotivos a viam mais como um projeto de caridade bem-sucedido do que como uma filha genuína. Quando se divorciaram 3 anos depois, nenhum dos dois quis assumir sua guarda integral, e ela passou o resto da adolescência sendo transferida entre as 2 casas, sempre sentindo-se um fardo indesejado. Essa história não justificava suas ações, mas ajudava a explicar a obsessão doentia com ser escolhida, com ser a oficial, convencer sobre outras mulheres que via como competição. Para Gabriela, ser a amante preferida de Rodrigo, fazer com que ele deixasse a esposa, seria uma validação final de seu valor como pessoa. Quando Mariana apareceu grávida, representando tudo que Gabriela nunca tivera, a família estável, o amor genuíno, a obsessão transformou-se em raiva destrutiva. Compreender isso trouxe a Mariana uma perspectiva diferente. Não perdoou Gabriela pelas escolhas que fizera, mas conseguiu vê-la como uma pessoa profundamente danificada que permitiu que suas feridas se transformassem em veneno. Era uma tragédia dentro de outra tragédia, camadas de dor causando mais dor. Enquanto isso, Rodrigo também estava colaborando com as autoridades, embora de forma menos voluntária. Confrontado com provas irrefutáveis, sua estratégia de defesa mudou de negação para minimização. Tentou se retratar como uma vítima também, alguém que havia sido pressionado por superiores a participar do esquema. Mas as evidências mostravam que ele se beneficiara substancialmente dos desvios. Mariana estava agora com quase 9 meses de gravidez, e sua prioridade total era preparar-se para a chegada da filha. Com a ajuda de Dona Conceição, que vinha visitando regularmente e provando ser um apoio surpreendentemente sólido, montou um quarto completo no apartamento de Rafael. Compraram um berço branco, decoraram as paredes com adesivos de estrelas e luas e organizaram meticulosamente todas as roupinhas e fraldas necessárias. Uma tarde, enquanto dobrava roupinhas minúsculas, Mariana sentiu as primeiras contrações. Eram fracas e espaçadas, mas inconfundíveis. Rafael, que estava em casa trabalhando, em seu laptop, imediatamente entrou em modo de pânico organizado. Pegou a mala que já estava preparada, chamou um táxi e ligou para a doutora Helena, avisando que estavam a caminho do hospital. O trabalho de parto foi longo, 17 horas de contrações cada vez mais intensas, de respirações controladas, de Rafael e Dona Conceição revezando-se ao seu lado, oferecendo palavras de encorajamento. Não havia epidural disponível naquele momento.
Então Mariana enfrentou cada onda de dor com determinação crescente, lembrando-se de que no final de tudo estaria segurando sua filha. Quando finalmente a bebê nasceu, com um choro forte e saudável que preencheu a sala de parto, Mariana desabou em lágrimas de exaustão e alegria pura. A enfermeira colocou a criança em seus braços, ainda coberta de vernix, os olhinhos fechados, os dedinhos minúsculos se abrindo e fechando. Ela era perfeita, absolutamente perfeita, pesando 3,2 kg de pura promessa de futuro. Deu à filha o nome de Helena, em homenagem à médica que a apoiara em momentos tão difíceis. Helena Sofia, o nome completo. Sofia sendo o nome da avó materna que Mariana perdera no acidente 5 anos antes. Era uma forma de conectar a filha às raízes familiares, de honrar quem veio antes enquanto celebrava o novo começo. Rafael segurou a sobrinha com lágrimas nos olhos, maravilhado com aquele ser tão pequeno e frágil. Dona Conceição, que esperava do lado de fora, foi autorizada a entrar e, ao ver a neta pela primeira vez, chorou abertamente, pedindo desculpas mais uma vez por tudo que Mariana havia passado e prometendo ser a melhor avó que pudesse ser. Rodrigo enviou mensagens pedindo para visitar, mas Mariana recusou. Não estava pronta para tê-lo ali, não naquele momento sagrado. Ele teria direito de conhecer a filha eventualmente. Afinal, era o pai, biológico, mas isso seria feito nos termos dela, quando estivesse emocionalmente preparada e com todas as proteções legais necessárias em vigor. Nos dias seguintes no hospital, Mariana mergulhou na experiência de ser mãe. Aprendeu a amamentar, a trocar fraldas, a interpretar os diferentes tipos de choro de Helena. Era exaustivo e, às vezes, assustador, mas também profundamente gratificante. Cada vez que olhava para o rostinho da filha, via não o final de seu casamento falido, mas o começo de algo novo e precioso. 1 ano havia passado desde aquela noite transformadora no hospital. Mariana acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela do apartamento, que agora chamava de seu. Um espaço acolhedor em Ipanema, que conseguira alugar com a ajuda da pensão que Rodrigo era obrigado a pagar e uma pequena herança dos pais que finalmente decidira usar. O lugar não era grande, mas tinha 2 quartos, uma varanda com vista parcial para o mar e, mais importante, era dela, um espaço onde construía sua nova vida. Helena dormia tranquilamente no berço ao lado da cama, fazendo aqueles sons suaves que bebês fazem ao sonhar. Com 1 ano de idade, ela era uma criança saudável e cheia de energia, com cabelos castanhos começando a encaracolar e olhos expressivos que pareciam absorver tudo ao redor com curiosidade infinita. Mariana levantou-se cuidadosamente para não acordá-la e foi até a cozinha preparar café. Era um sábado tranquilo de março e a cidade começava a se preparar para a Páscoa. Das janelas abertas, Mariana podia ouvir o som distante dos sinos da igreja próxima, lembrando os fiéis sobre a missa matinal. Havia algo reconfortante naqueles sons, uma sensação de continuidade e comunidade que a fazia sentir-se parte de algo maior que seus próprios desafios pessoais. Enquanto esperava o café passar, refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado naquele ano. Os primeiros meses após o nascimento de Helena foram intensos, aprendendo a equilibrar as necessidades de um recém-nascido com os procedimentos legais em andamento e a própria recuperação emocional do trauma vivido. Houve noites sem dormir, momentos de dúvida sobre sua capacidade de fazer tudo sozinha, mas também descobertas diárias de força que não sabia possuir. Rafael continuava sendo seu porto seguro, visitando regularmente, ajudando com Helena sempre que ela precisava, sendo o tio amoroso e presente que a sobrinha merecia. Dona Conceição também se tornara parte essencial de sua rede de apoio, vindo 2 vezes por semana para passar tempo com a neta, trazendo comida caseira e oferecendo sabedoria de quem já criara filhos. O relacionamento entre elas havia evoluído de uma formalidade distante para uma amizade genuína construída sobre respeito mútuo e amor compartilhado por Helena. Quanto a Rodrigo, o relacionamento permanecia complicado, mas funcional.
Após meses de negociações através de advogados, estabeleceram um acordo de visitação. Rodrigo via Helena uma vez por semana, sempre supervisionado nos primeiros meses, e gradualmente essas visitas se tornaram mais autônomas, conforme ele demonstrava a capacidade de ser um pai responsável. Mariana não conseguia perdoá-lo, completamente pelo que fizera. Talvez nunca conseguisse, mas aprendera a separar o marido que a traiu do pai que Helena merecia ter, ainda que imperfeito. Rodrigo enfrentara consequências significativas por suas ações. O processo legal relacionado à corrupção na construtora resultou em uma sentença de pena alternativa, incluindo serviços comunitários e restrições profissionais. Perdeu seu cargo na empresa, que acabou sendo vendida a novos investidores após uma reestruturação completa. Teve que vender o apartamento em Copacabana para pagar multas e parte da restituição ordenada pela Justiça. Agora trabalhava como consultor autônomo, reconstruindo sua reputação lentamente e, segundo relatava em seus e-mails ocasionais a Mariana, estava fazendo terapia para entender como chegou àquele ponto de destruição. Gabriela teve um destino diferente. Sua cooperação com as autoridades resultou em uma pena reduzida, mas ainda assim enfrentou consequências legais pelo ataque a Mariana e por sua participação no esquema de corrupção. Cumpriu 1 ano de detenção domiciliar, seguida de serviços comunitários extensos. Segundo Mariana soubera através de Dr. Henrique, ela também estava em terapia intensiva, trabalhando para entender e curar os traumas de abandono que haviam moldado suas escolhas destrutivas. Mantinha-se rigorosamente afastada de Mariana e Helena, respeitando a ordem de restrição, e, aparentemente, estava tentando reconstruir sua vida de forma mais saudável. A construtora, após a investigação completa e a saída dos executivos corruptos, conseguiu sobreviver sob nova liderança. Marcelo Tavares assumiu um papel mais ativo no conselho, garantindo transparência e implementando controles rigorosos para prevenir futuros desvios. A empresa enfrentou processos e teve que fazer restituições significativas, mas evitou falência completa e conseguiu manter alguns de seus funcionários honestos empregados. Mariana retomara sua própria carreira. Antes de se casar, trabalhava como designer gráfica, mas havia deixado o emprego quando engravidou, planejando ser mãe em tempo integral no primeiro ano de Helena. Agora, com a filha um pouco mais independente e estabelecida em uma rotina, começara a aceitar projetos freelance, trabalhando de casa enquanto Helena cochilava ou estava com a avó. Era libertador redescobrir essa parte de si mesma, a profissional criativa que existia além dos papéis de esposa traída e mãe solo. Naquela manhã específica, enquanto tomava café na varanda observando Helena brincar com seus brinquedos no tapete da sala, a campainha tocou. Era Marcelo Tavares, que havia pedido para visitá-la. Mariana o convidou para entrar, preparando mais café enquanto ele se sentava e cumprimentava Helena, que o olhava com curiosidade, de criança. Marcelo trazia notícias. O julgamento final do caso da construtora havia terminado na semana anterior. Todos os envolvidos haviam sido formalmente condenados ou absolvidos conforme as evidências. Rodrigo aceitara sua pena, assim como outros executivos. Mais importante, o Ministério Público havia conseguido recuperar uma porção significativa dos recursos desviados, que seriam restituídos aos cofres públicos e parcialmente usados para compensar vítimas indiretas do esquema, incluindo pequenos fornecedores que foram prejudicados. Como parte dessa restituição, explicou Marcelo, havia sido aprovada uma compensação financeira para Mariana. Não era uma fortuna, mas era um valor significativo que reconhecia o sofrimento que ela havia enfrentado e poderia ajudar a garantir um futuro mais estável para ela e Helena. Marcelo entregou-lhe um envelope com os documentos oficiais. Mariana segurou o envelope, sentindo o peso físico e simbólico dele em suas mãos. Não era sobre o dinheiro, nunca havia sido. Era sobre justiça, sobre o reconhecimento de que o que acontecera com ela foi errado, de que ela era uma vítima que merecia reparação. Agradeceu a Marcelo, não apenas pela notícia, mas por tudo que ele fizera.
por ter tido a coragem de expor a corrupção mesmo sabendo que prejudicaria seus próprios investimentos a curto prazo. Marcelo sorriu, dizendo que fazer a coisa certa nem sempre era fácil, mas sempre valia a pena no final. Ficou mais alguns minutos, brincando com Helena, que se encantara com sua gravata colorida, antes de se despedir e deixar Mariana com seus pensamentos. Naquela tarde, Mariana decidiu caminhar pela orla com Helena no carrinho. A praia estava movimentada com famílias aproveitando o fim de semana. Crianças construindo castelos de areia, casais caminhando de mãos dadas. O mar estava calmo, refletindo o céu azul claro, e havia uma brisa suave que trazia o cheiro de sal e vida. Enquanto caminhava, Mariana pensou em tudo que vivera no último ano e meio: a traição, a agressão, a revelação de corrupção, o nascimento de Helena, a reconstrução de sua vida. Foram os meses mais difíceis que já enfrentara, momentos em que duvidou de sua capacidade de superar, noites em que chorou pensando que nunca mais seria feliz. Mas ali estava ela, caminhando sob o sol carioca, com sua filha saudável e feliz, com amigos e família que a apoiavam, com uma carreira renascente e agora com segurança financeira para planejar o futuro. Não era a vida que imaginara quando se casou, com Rodrigo cheio de esperanças e sonhos, mas era uma vida boa, uma vida que ela havia construído com suas próprias mãos a partir dos escombros da anterior. Mariana percebeu algo fundamental naquela caminhada. O perdão não significava esquecer ou aceitar o que acontecera, mas sim libertar-se do peso de carregar a raiva e a dor indefinidamente. Ela havia perdoado não por Rodrigo nem por Gabriela, mas por si mesma, para poder seguir em frente sem ser definida permanentemente pelas piores coisas que lhe fizeram. Naquela noite, após colocar Helena para dormir, cantando suavemente uma canção de ninar que sua própria mãe costumava cantar, Mariana sentou-se na varanda com o rosário que Dona Conceição lhe dera. Não rezou no sentido tradicional, não era assim que se relacionava com a espiritualidade, mas segurou as contas desgastadas e refletiu sobre gratidão. Era grata por ter sobrevivido àquele ano terrível, grata por Helena ser saudável, grata por Rafael, por Dona Conceição, por Dr. Henrique, por Marcelo, por todas as pessoas que apareceram em seu caminho, oferecendo apoio quando mais precisava. Grata até pela dor, porque foi através dela que descobriu quão forte realmente era. Acendeu uma vela pequena que mantinha na varanda, um hábito que desenvolvera recentemente. Observou a chama dançar suavemente na brisa noturna, pequena mas persistente, iluminando o espaço ao redor. Era um lembrete visual de que mesmo nos momentos mais escuros sempre havia luz, sempre havia esperança, sempre havia possibilidade de recomeço. O telefone vibrou com uma mensagem. Era Rafael, perguntando se ela e Helena gostariam de almoçar com ele no domingo. Sorriu e respondeu que sim, que adorariam. Era disso que era feita sua nova vida, desses pequenos momentos de conexão, dessas rotinas simples que construíam, tijolo por tijolo, uma existência significativa. Mariana olhou para o céu noturno do Dizes Rio, onde estrelas começavam a aparecer entre as luzes da cidade. Pensou em Helena dormindo tranquilamente no quarto ao lado, em todas as primeiras vezes que ainda testemunharia, os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros dias de escola, todas as alegrias e desafios da maternidade que ainda estavam por vir. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo do futuro. Sentiu curiosidade, expectativa, até entusiasmo, porque agora sabia que, acontecesse o que acontecesse, ela era capaz de enfrentar. Havia sobrevivido à tempestade e, no processo, descobrira que era mais forte, mais resiliente e mais completa do que jamais imaginara ser. A chama da vela tremulou, mas não se apagou, continuando a brilhar suavemente na noite carioca. E Mariana sorriu, porque compreendeu que aquela pequena luz era ela mesma, persistindo, brilhando, recusando-se a ser extinta pelas adversidades. Havia encontrado seu caminho de volta à luz, e dessa vez era uma luz que vinha de dentro, inabalável e eternamente sua. Queridos ouvintes,
Esperamos que a história de Mariana, uma mulher que encontrou força onde parecia não haver mais nada, tenha tocado seus corações. Esta narrativa nos lembra que mesmo nas situações mais dolorosas, há sempre possibilidade de reconstrução e que a luz sempre encontra caminho para voltar, especialmente quando vem de dentro de nós mesmos. Se esta história ressoou com vocês, convidamos você a se inscrever em nosso canal para acompanhar mais narrativas que exploram a complexidade das relações humanas e a capacidade extraordinária que todos temos de superar adversidades. Deixe seu like se Mariana te inspirou e compartilhe nos comentários como esta história te fez sentir. Todos os dias trazemos histórias únicas que celebram a resiliência humana. Sua participação alimenta nossa comunidade e nos motiva a continuar contando essas histórias que precisam ser ouvidas. Até a próxima jornada emocional, que preparamos especialmente para vocês.